Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, onde o conhecimento dobra cada informação. Este é o quinto episódio da nossa série de 24 que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com o colega. Bom, vamos lá. Uma das coisas mais curiosas sobre os ensinamentos de Jesus é o jeito que ele ensinava, usando parábolas. Mas por quê? Por que contar historinhas, usar metáforas, em vez de simplesmente ir direto ao ponto? Essa é a grande questão que a gente vai tentar desvendar hoje, usando as próprias histórias como nosso guia. Então, o que é uma parábola, afinal? Pensa nela como se fosse uma chave. Para quem está realmente procurando, a história abre uma porta para uma verdade muito profunda sobre Deus e sobre o reino dele. Mas, para quem está de coração fechado, aí é só uma história simples e o significado real fica escondido. É um jeito de ensinar que meio que seleciona quem está disposto a ouvir. Então vamos para a primeira peça desse quebra-cabeça. Se esse tal de reino dos céus existe, quem é que está convidado para a festa? As parábolas de Jesus simplesmente viram as expectativas da sociedade de cabeça para baixo, mostrando que o convite de Deus é, muito mais inclusivo do que se imaginava. Olha só que interessante. A imagem que Jesus usa aqui não é de um tribunal, nem de um campo de batalha. É uma festa. E não é qualquer festa, é um banquete de casamento. Isso já diz muito sobre o que é o reino. A essência dele é alegria, é celebração, é comunhão. O convite, então, é para a maior festa que se pode imaginar. E é aqui que a história dá uma virada. Os convidados de honra, sabe, aqueles que deveriam estar na primeira fila, eles recusam o convite. Um está muito ocupado com os negócios, o outro com suas terras. Inventam desculpas. Então o rei faz algo que choca todo mundo. Ele manda chamar o pessoal da rua, todo mundo, maus e bons, como diz o texto lá em Mateus 22. Quem aceita o convite são justamente aqueles que a sociedade tinha esquecido. Ok, então o convite é para todo mundo. Mas, uma vez lá dentro, como que se vive? As próximas parábolas mudam o foco do quem para o como e revelam que a ética do reino tem muito mais a ver com compaixão e perdão do que com rituais ou status. A parábola do bom samaritano é uma crítica fortíssima à religião de fachada. Os líderes religiosos, que eram os especialistas na lei, falham no teste mais básico de humanidade. E quem ajuda? O samaritano, um cara que fazia parte de um povo que era visto como inimigo. A parábola mostra que o que importa no reino é a ação, a compaixão de verdade, e não de que grupo a pessoa faz parte. E se a compaixão é um pilar, o perdão é a fundação. O reino não funciona na base do mérito, de quem merece ou não. Funciona na base da graça, um lugar onde a restauração é sempre uma possibilidade. E olha, nada ilustra isso melhor do que a próxima história. A história do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, é talvez uma das mais emocionantes. O foco não é tanto no erro do filho, mas na reação exagerada, extravagante do pai. Ele nem deixa o filho terminar o discurso de desculpas que ele tinha ensaiado. O pai sai correndo, abraça o filho e dá uma festa. Essa é a imagem do coração de Deus, um coração que quer restaurar, não condenar. Agora vamos para a parte final, para ver como tudo isso se conecta. Ser recebido no reino não é o fim da linha, não é só relaxar. Pelo contrário, é o ponto de partida. Quem recebe esse tesouro todo tem a responsabilidade de fazer alguma coisa com ele. A parábola dos talentos de Mateus 25 é bem direta. Um senhor dá seus bens para 3 servos. Ele dá talentos, que na época era uma unidade de dinheiro que valia muito. 2 deles investem e dobram o que receberam. O terceiro, com medo, enterra o dinheiro e não produz nada. O ponto é que os 2 primeiros são elogiados não pela quantidade, mas pela fidelidade em multiplicar o que tinham em mãos. E aí vem essa frase que soa até meio dura, né? Mas a questão aqui não é sobre dinheiro, é sobre responsabilidade espiritual. Ter aqui significa usar ativamente os dons, as oportunidades que Deus dá. Quem usa o que tem acaba desenvolvendo mais capacidade. Quem deixa de lado por medo ou preguiça acaba perdendo até a chance que teve no começo. Quando a gente junta todas essas histórias, as parábolas acabam funcionando como um espelho. Elas nos forçam a olhar para dentro e pensar, qual é a nossa própria reação a essas verdades? Então, o que a gente tira disso tudo? Bem, podemos resumir em 3 verdades centrais. A primeira é que o reino é um convite generoso. Como na parábola do semeador, a semente é a mesma, mas o resultado depende do solo, ou seja, do coração que recebe. A segunda é que o bem e o mal crescem juntos por um tempo, que vem da parábola do trigo e do joio.
uma lição de paciência divina. E por fim, a terceira, o valor do reino é absoluto. É a lição do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Encontrar o reino é achar algo que vale a pena trocar por todo o resto. E isso nos leva à pergunta final. A pergunta que as parábolas sempre fazem. Elas não são só para a gente analisar. Elas nos confrontam. Diante da semente da palavra de Deus, que tipo de solo o nosso coração tem sido? Um caminho duro? Um lugar cheio de pedras? Cheio de espinhos? Ou uma terra boa e fértil? No final das contas, o segredo das parábolas é esse. Elas não são um quebra-cabeça para a gente resolver, mas sim um convite para uma transformação de vida. Elas nos chamam para aceitar o convite, para viver com compaixão e perdão, e para investir o tesouro que recebemos. São histórias feitas para reescrever a nossa própria história. No próximo episódio, veremos como Jesus demonstra compaixão diante da dor humana, realiza novos milagres e começa a revelar sua verdadeira identidade aos discípulos de forma cada vez mais clara. Este episódio foi gerado com apoio de inteligência artificial e adaptado pelo Mentalship. A Bíblia é um livro complexo e seus ensinamentos podem ter diversas interpretações. Por isso, para uma compreensão melhor, a leitura da obra disponível no link da descrição é recomendada. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.